E antes de adentrar na mensagem, eu gostaria de contextualizar, fazendo uma introdução de modo resumido, daquilo que nós tratamos até o momento. Pois hoje nós finalizaremos as bem-aventuranças. E a história nos conta que Jesus, acompanhado dos seus discípulos, ele subiu até o monte e sentou-se no chão. E ali ele iniciou o seu ensino dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nessas 4 bem-aventuranças, Jesus os ensinou sobre quem é o discípulo diante de Deus. Cristo fala como é a identidade de alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Nessas bem-aventuranças vemos a obra de Deus no homem, no coração do homem. E continuando as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus aqui ensinou os discípulos como uma pessoa cheia do Espírito Santo responde à obra de Deus realizada no seu coração. Como podemos notar, são virtudes concebidas por Deus, que não tem como fim exclusivo o indivíduo agraciado, mas se estendem ao seu próximo. Aquilo que um dia eles receberam, é necessário doar ao próximo. Não podemos reter aquilo que não é nosso. Em resumo, nesse início das bem-aventuranças, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que uma pessoa transformada por Deus, ela precisa agir de acordo com a sua nova natureza. Portanto, se somos nascidos em Cristo Jesus, precisamos viver de acordo com essa nova natureza. O fruto precisa corresponder à árvore. Se estamos em Cristo, a misericórdia, a pureza de coração, a fome e a sede de justiça precisam estar presentes no nosso coração e ser manifestadas de maneira visível em nossas ações concretas. Ser um cristão verdadeiro é um grande desafio. Porque ser um cristão verdadeiro é ser uma pessoa contracultural, pois todos os ensinamentos de Jesus, ele inverte aquilo que este mundo atual, essa cultura atual valoriza. Ser uma pessoa contracultural é ser alguém que não se molda aos padrões mundanos. Por exemplo, se a nossa cultura grita em alto bom som: cancelem aqueles que pensam diferente de você. Exerça vingança contra aqueles que fizeram mal a você. Faça justiça com as próprias mãos. Jesus rompe com essa cultura caída dizendo: não façam isso. Ame os seus inimigos. Orem por eles. Sejam misericordiosos, puros de coração. Como podemos notar, ser um cristão genuíno tem um custo. Pois ser um discípulo de Jesus é viver contra os valores do mundo. O mundo, ele não aplaude pessoas que carregam consigo valores da fé cristã. Pelo contrário, eles os odeiam. Jesus vai dizer, registrado pelo apóstolo João, em João capítulo 15, versículo 19. Jesus fala assim aos seus discípulos: se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são desse mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Essas palavras me fazem lembrar do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Antes de se converter, ele era um homem cheio de si,
arrogante, orgulhoso, violento, cruel, um exemplo naquela sociedade do que é viver uma religiosidade. Sendo assim, ele era aplaudido, ele era reverenciado pela liderança religiosa do seu contexto, pois ele pertencia àquele mundo. Mas quando Jesus encontrou esse homem no caminho de Damasco, e ali ele sendo resgatado do mundo de trevas, tornando-se um cidadão do céu, tornando-se um homem pobre em espírito, tornando-se um homem misericordioso, tornando-se um homem pacificador, ou seja, um homem reconciliador, tudo mudou na sua vida. O mundo passou a odiá-lo e a rejeitá-lo. Quando somos alcançados por Cristo, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é transformada. Com isso, naturalmente ela se colide com a cultura atual, com a visão de mundo atual. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai orientar o jovem Timóteo dizendo assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Assim, ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é apenas viver a nova natureza manifestada em virtudes contraculturais, mas também estar disposto a sofrer por esta posição. O mundo que aplaude os que lhe pertencem, rejeita e persegue quem foi resgatado desse mundo tenebroso e agora vivem para o reino. Jesus vai finalizar as suas bem-aventuranças. Eu diria que ele finaliza com o ápice da vida cristã. E o ápice da vida cristã é a cruz. Ou seja, o sofrimento. O tema da pregação desta manhã é o custo do discipulado. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. Assim que possível, se coloca de pé. Faremos a leitura. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pode tomar o assento. Irmão André, fundador do Portas Abertas, organização que apoia cristãos perseguidos por esse mundo, conta que certa vez se encontrou com um pastor iraniano chamado Haik. E segundo ele, foi um encontro memorável, pois pastor Haik por muitos anos pastoreou igrejas no Iraque, declarando abertamente sobre o evangelho, sem medo, com ousadia. O irmão André nos conta que quando se despedia desse pastor iraniano, ao apertar as suas mãos, o pastor Haik disse: irmão André, quando eles me matarem, será porque estou falando, não porque estou calado. Passado um mês, ele foi assassinado. Este pastor iraniano sofreu durante anos por causa da sua fé, sendo perseguido e sendo morto pela sua fidelidade em declarar a palavra de Deus. Este homem, ele é um exemplo precioso e raro
Porém, ele não está sozinho. Há milhões de cristãos perseguidos, vivendo em áreas onde a sua fé custa muito caro, principalmente quando ele é anunciado. Custa caro, não no sentido de pregar o evangelho e perder um amigo. Custa caro no sentido de ser torturado e depois ser morto. Esses crentes fiéis que sofrem por Cristo, eles tornam-se a mensagem que diz: estou disposto a morrer por Jesus, mas também por você, porque foi isso que Cristo fez. Infelizmente para nós, para muitos crentes, o ápice da vida cristã é o conforto, a prosperidade, sucesso, poder. Hoje no Brasil existem centenas de igrejas que nesse exato momento estão pregando sobre isso, deturpando o evangelho de Jesus Cristo. E vou dizer algo para vocês, os discípulos também comungaram em certo momento desse tipo de pensamento, acreditando que viver para Cristo seria um mar de rosas. Mas não foi isso que Jesus ensinou durante todo o seu ministério. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus, ele vai dizer a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Olha que palavra poderosa. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Assim como o ápice, o auge da vida de Jesus foi a cruz, do mesmo modo, o ápice do cristão também é a cruz. Ou seja, o sofrimento, a humilhação, a obediência, para que o nome de Cristo seja glorificado. Todos aqueles que decidiram viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Jesus disse aos discípulos em João capítulo 15, versículo 20, ele fala assim: lembre-se dessas palavras que eu falo para vocês. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Um evangelho sem cruz é um falso evangelho. Não existe cristianismo verdadeiro sem cruz para carregar, sem morrer diariamente. O apóstolo Paulo vai dizer assim: dia após dia eu morro. Jesus, ao falar essas palavras, ele estava desconstruindo e preparando os seus discípulos. E assim ele fala nas bem-aventuranças no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Jesus está dizendo que todos aqueles que praticarem a justiça serão perseguidos. Mas de qual justiça Jesus está falando? Aqui a palavra justiça não se refere à justiça dos tribunais humanos ou a um sistema judiciário. Quando Jesus fala sobre a justiça, ele fala sobre um conceito muito mais profundo. No contexto do Sermão do Monte, justiça frequentemente se refere à retidão moral, à retidão espiritual, que está de acordo com a vontade de Deus. A justiça mencionada aqui é a justiça do reino de Deus, a vida reta que agrada a Deus e que coloca o cristão em conflito com o mundo. Por isso a perseguição não é por qualquer motivo. Não é por motivos políticos, motivos empresariais, por erros, mas especificamente por causa dessa fidelidade a Deus e a sua palavra. Um exemplo de perseguição por causa da justiça. Eu acredito que é um contexto e um exemplo que exemplifica bem, talvez uma perseguição que alguém esteja vivendo.
nós encontramos de maneira bem clara na vida de Daniel. Daniel, por causa da prática da justiça, ou seja, por causa da sua fidelidade a Deus, Daniel ele foi perseguido. Daniel havia se destacado entre todos os supervisores do reino babilônico. E o rei estava prestes a colocá-lo como governador sobre todo o reino. Como podemos ler em Daniel capítulo 6, versículo 4. Olha o que o texto fala. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Vemos aqui um homem cuja vida é irrepreensível, a ponto dos seus inimigos não encontrarem nenhuma acusação contra ele. Daniel não sofreu por causa de algum erro, por causa de algum delito, mas ele sofreu por estar exatamente vivendo essa justiça, praticando a justiça. Sua lealdade a Deus estava acima das leis humanas injustas. Isso custou muito caro a Daniel. Sua fidelidade a Deus resultou em perseguição, que culminou em ser lançado na cova dos leões. É bem verdade que o desfecho é de Deus livrando ele da cova dos leões. Pois Deus havia um propósito na vida de Daniel. Importante dizer que o desfecho na vida de Daniel não é uma regra para todos. Pois existem outros exemplos de perseguição que Deus permitiu a tortura, a morte. Portanto, Daniel foi perseguido por causa da justiça. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho por causa da sua fidelidade a Deus. Irmãos, e como é lindo ver Jesus finalizando esta linha dizendo: pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino do céu. E isso não é apenas uma promessa, é uma garantia, é uma proteção. Existe uma felicidade eterna nisto. Jesus está dizendo assim: vai valer a pena. Se você está sofrendo por causa da justiça, não desanime, continue. Eu me lembro certa vez que um amigo me procurou dizendo que estava sendo perseguido por uma prática leal, verdadeira, uma prática que glorificava a Deus, e ele já não aguentava mais aquela perseguição, e ele me procurou, dizendo: o que eu faço? E eu simplesmente respondi para ele: continue fazendo. Pois o apóstolo Paulo fala em Gálatas: não se canse de fazer o bem. Irmãos, uma palavra tão simples, mas poderosa para transformar o coração do homem. Passado anos, este homem ainda se lembra daquilo que foi falado. Pois a palavra de Deus ela é poderosa para mudar os nossos hábitos, a nossa conduta. E assim permanecer e perseverar para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus continua dizendo, no versículo 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Notem agora, Jesus ao dizer bem-aventurados serão vocês, Ele está falando do seu grupo de discípulos em específico. Além disso, Ele está profetizando o que vai acontecer com eles. Jesus diz que por causa do nome dele, por causa da mensagem dele, por causa dele, os seus discípulos seriam insultados e perseguidos. Cristo diz que falariam mentiras acerca deles, falando todo tipo de mal. Uma previsão que se cumpriu com o passar dos meses, dos anos, na vida dos primeiros discípulos de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos inúmeros exemplos de perseguição, de tortura, de morte.
Porém, eu gostaria de destacar uma história que mexe muito com o meu coração. A vida do diácono Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus, através deste homem, Deus operava sinais entre o povo. Estevão era um proclamador do Evangelho. Os seus opositores não conseguiam resistir à sabedoria que havia na vida desse homem, pois o Espírito Santo era manifestado de uma maneira visível nas suas palavras. Como não havia como resistir, esses homens recorreram à injúria. E assim, em Atos capítulo 6, versículo 11, a palavra vai nos dizer que esses homens subornaram alguns homens para falar: olha, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. É interessante, irmãos, que Jesus fala que contra aqueles que anunciariam a palavra do Senhor Jesus, o seu evangelho, aqueles que lutariam para viver de maneira piedosa, seriam perseguidos. E Jesus fala que um tipo de perseguição aconteceria. Ele fala assim: mentindo, vão falar todo tipo de mal contra vocês, ou seja, uma perseguição da boca, da injúria, da mentira. Olha o que eles fizeram com Estevão em Atos capítulo 6, versículo 13. O texto fala, a história nos conta, narrada, que eles apresentam falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Uma mentira. Estevão estava apenas proclamando o reino do Senhor. Por qual motivo Estevão estava sofrendo? Sendo perseguido, difamado, por causa de Jesus Cristo. Sofrimento e perseguição que resultou em sua morte por apedrejamento. E naquele momento que ele estava sendo apedrejado pelos religiosos, sendo acusado falsamente, sendo humilhado, a história nos fala que enquanto pedras caíam sobre si, este homem dobrou os seus joelhos, e assim como Jesus orou na cruz, e ele orou dizendo: Jesus, recebe o meu espírito. E de joelhos ele gritou em alta voz: perdoa o pecado desses homens. Quando promoverem mentiras, injúrias contra nós, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, por causa da nossa conduta diante de Deus, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa oração diante do apedrejamento? Qual é a nossa postura diante do cancelamento? Existe uma alegria na perseguição por causa de Jesus. Você sabe por que existe uma alegria? Porque elas vêm com a constatação que a nossa fé é real por Deus. Jesus fala no versículo 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Um dos motivos da alegria na perseguição é a evidência da fé em Cristo. Ele nos diz: o caminho está correto, persevere, você está sendo provado no fogo e aprovado como genuíno. Esse sentimento de alegria nós vemos nos apóstolos, registrado em Atos capítulo 5, versículo 41. Irmãos, esse é um tipo de alegria que para a nossa realidade é loucura. Em Atos capítulo 5, versículo 21, os apóstolos saíram do sinédrio,
alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus. E o contexto aqui, irmãos, eles estavam pregando. Eles foram insultados, humilhados, foram presos, foram açoitados, e naquele contexto, o açoite era no mínimo 40. E quando eles foram liberados, eles saíram alegres. E nesse contexto fala que eles continuaram pregando o evangelho de Jesus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a segunda razão da alegria é a recompensa nos céus. Uma maneira de se regozijar no sofrimento é fixar a nossa mente com firmeza na grande recompensa que receberemos na ressurreição. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo fala assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A recompensa no céu não é apenas um consolo, mas é a certeza do que o sofrimento por amor a Deus é honrado por Ele. E Jesus fala aos seus discípulos dizendo: queridos, da mesma forma perseguir os profetas, e a lista é grande. Elias foi perseguido pela rainha Jezabel. Amós foi perseguido pelo sacerdote Amazias. Jeremias, o profeta chorão, foi perseguido, açoitado, preso e jogado em uma cisterna. E o que dizer de Isaías, que foi perseguido, segundo a tradição, pelo rei Manassés, a ponto de ser colocado o seu corpo dentro de uma árvore, dentro de um tronco, torturado, ser cerrado ao meio. A vida desses profetas mostra que a prática da justiça sempre confrontou o poder estabelecido, gerando perseguição. Eu acredito que todos lembram de João Batista pregando no deserto, e a pregação no deserto incomodando o governo, porque aquilo que ele pregava confrontava as práticas do governo atual, a ponto de pedirem a cabeça de João Batista. Hoje, irmãos, nós concluiremos as bem-aventuranças. E eu vou ser bem sincero de coração. Quando nós analisamos com sinceridade de coração, nós notamos que essas bem-aventuranças, elas são impossíveis de serem cumpridas pelo esforço humano. Sozinho nós não conseguimos. E quando nós reconhecemos esta incapacidade nos empurra com humildade de joelhos a Jesus Cristo, dizendo: Jesus, me ajuda. Eu preciso nascer de novo. Existe a necessidade de um novo coração dentro de mim. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não veio apenas para ensinar essas virtudes. Cristo não foi apenas um rabino, mas Cristo, ele veio para viver a vida que nós não podemos viver, para que o seu caráter seja formado em nós. Olhar para as bem-aventuranças é olhar para a perfeição de alguém que viveu aquilo que ensinou. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo supremo e perfeito do que é ser pobre em espírito. Embora Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele se fez pobre em espírito. Ele deixou todo o esplendor da sua glória, se esvaziando de si mesmo. Ele se tornou humano, servo, pequeno. Jesus, sendo rico, tornou-se pobre. Cristo, em sua humanidade, demonstrou essa pobreza de espírito ao não confiar em si mesmo,
mas ao depender totalmente do Pai durante o seu ministério terreno. Enquanto Jesus se fez pobre em espírito, diferente de Jesus, nós precisamos apenas reconhecer a nossa pobreza espiritual. Diferente de Jesus, nós não temos do que se esvaziar. Nós somos vazios por natureza. Somos falidos espiritualmente por natureza. Se Jesus se fez pobre, nós precisamos apenas reconhecer. Jesus foi um homem de dores. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro, porque a morte é uma maldição do pecado. Jesus chorou pela miséria do pecado humano. Jesus demonstrou humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a sua humildade, ela foi clara, pois ele se submeteu à vontade do Pai até a morte. Sua missão foi cumprir a justiça de Deus. A sua fome, a sua sede foi obedecer ao Pai, ao ponto do Pai ser glorificado. Jesus estendeu da sua misericórdia a pecadores. E o ápice da sua misericórdia foi na cruz do Calvário, no momento da dor, no momento que os pregos transpassaram as suas mãos, os seus pés, naquele momento em que o céu se tornou em trevas, e ali ele sofreu o abandono do Pai, a separação do Pai, o silêncio do Pai. Enquanto a lança transpassava o seu lado, perfurando, ali sendo humilhado, desce da cruz. Não é você que se declara Deus dos judeus? Naquele momento de insultos e humilhação, Jesus, ele ora pelos seus inimigos, pois Jesus é puro de coração. O príncipe da paz estava naquela cruz. Ele é o mediador que trouxe reconciliação para aqueles que crêem. Paz entre Deus e os homens. No seu sacrifício perfeito, ele desfez a inimizade que havia, reconciliando pecadores com o Pai. A perseguição e a cruz são o auge das bem-aventuranças na vida de Jesus e também na vida daqueles que decidirem viver piedosamente em Jesus vão sofrer. A vida de Jesus culminou na rejeição e na cruz, porque ele personifica a justiça de Deus em um mundo tenebroso, em um mundo caído. A perseguição que Jesus sofreu confirma que ele é o cidadão supremo do reino dos céus. Irmãos, isso é maravilhoso. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são uma obra perfeita. Quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele aparece por diversas vezes a várias pessoas, em específico aparece por várias vezes ao seu grupo de discípulos. E ali no Monte das Oliveiras, se despedindo dos seus discípulos, o texto bíblico fala que ele é elevado aos céus, e os seus discípulos todos emocionados, com lágrimas nos olhos. Os portais do céu se abrem, e quando Jesus adentra aos céus, os anjos, vendo aquela figura humana glorificada, não o reconhecem e perguntam: quem é este, o Rei da Glória? E a resposta é: Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o bem-aventurado. Ele é aquele
que inaugurou o caminho para que eu e você pudéssemos entrar. E eu gostaria de finalizar dizendo para vocês que a bem-aventurança, ser feliz, ser abençoado, é algo que só Deus pode injetar e fazer no nosso coração. E se você tem esse desejo de viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, que nesta manhã você, de maneira sincera, clame a Deus, pedindo a Deus: Deus, no meu coração a mesma fidelidade que permeou o coração de Daniel, de Isaías, de Jeremias. É interessante, irmãos, que nós temos pavor do sofrimento. É por isso que muitos lugares não pregam sobre o sofrimento, sobre a cruz, mas é o Evangelho. É isso que a palavra está dizendo. E quando eu falo que nós temos pavor de sofrimento, e um exemplo disso são os medicamentos, é a cerca elétrica que nós colocamos em nossas casas, é comprar um carro para aqueles que têm condição blindado, porque nós queremos evitar o sofrimento. Não queremos passar por dores que esse mundo tem proporcionado. Mas a realidade do cristianismo é o sofrimento. Porque a partir do momento, e eu peço a Deus que seja um momento hoje, que você decidir no seu coração de viver de maneira piedosa a Deus, você pode ter certeza, você será perseguido. Mas tem uma boa notícia para você. O reino dos céus pertence a você que tomou essa decisão. Carregue a sua cruz de maneira cotidiana. Negue-se a si mesmo. E eu gostaria de estar orando pela sua vida, apresentando você em oração. Deus, eu te agradeço a Deus por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Pai. Deus, eu não sei o contexto daquilo que os meus irmãos estão vivendo. Mas eu oro a Deus por aqueles que têm sido perseguidos por esse mundo, por causa da sua fé, por causa do seu nome. Mas também oro pelos meus irmãos que têm sofrido perseguição dentro da sua casa, têm sofrido, ó Deus, perseguição no seu trabalho, na faculdade, que têm ouvido palavras que têm destruído a sua vida emocional, mas que nesta manhã eles encontrem a certeza de que tudo isso evidencia que eles são cidadãos do céu. Deus, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, é o Senhor que tem nos sustentado. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para compreender da tua maravilhosa graça. E eu finalizo, Deus, lembrando aos meus irmãos nessa oração, aquela palavra que o Senhor disse: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo e vocês também vencerão. Assim eu te agradeço, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.